Olá, boa noite a todos. Mais uma segunda-feira, mais uma semana que começamos juntos com você aí de casa. Hoje é 28 de setembro. Veja agora os destaques aqui no Segunda Edição. Mais cultura e mais lazer aprovados pela Prefeitura. Saiba o que vai ser permitido funcionar a partir de amanhã aqui em Porto Alegre. Confirmou. Todo o estado em cor de laranja. Nenhuma das 21 regiões Covid tem risco alto. Na prática, vai ter cidade amarelando. E as curiosidades da Expo Inter Digital. Entre o drive-thru da agricultura e os julgamentos de cavalos, tem até ginete de braço quebrado. Esse é Galo Velho. O SBT Rio Grande Segunda Edição começa agora e eu te convido, vem com a gente. E olha, pessoal, foi dada a largada para a campanha eleitoral. Oficialmente, os candidatos já podem pedir o seu voto, que eu recebi de e-mail, de WhatsApp, nas redes sociais desde ontem, mas isso é democracia. Aqui no Segunda Edição você vai ficar sabendo tudo sobre o pleito de 2020. Hoje, veja quem são os 13 candidatos que vão disputar o cargo de prefeito da cidade mais importante do Rio Grande do Sul. Estou falando de Porto Alegre. Por ordem alfabética, pelo nome do cabeça de chapa, temos Fernanda Melchiona, do PSOL, Fortunati, do PTB, Gustavo Paim, do Progressistas, João Derli, Republicanos, Juliana Brizola, PDT, Júlio Flores, PSTU, Luiz Delvair, do PCO, Manuela, do PCdoB, Montserrat Martins, do PV, Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, Rodrigo Maroni, PROS, Sebastião Melo, MDB e Walter Nagelstein, do PSDB. É isso, né, gente? Saiba tudo sobre a campanha de 2020 aqui no Segunda Edição, também no Primeira Edição com o André. E dê valor ao horário político no rádio e na TV. Preste bem atenção. Falando ainda em desdobramento político, a Justiça anulou hoje a sessão que abriu o processo de impeachment contra o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, na Câmara de Vereadores aqui da capital. O mandado de segurança foi um pedido da defesa do prefeito e candidato à reeleição. O juiz Cristiano Villalba Flores, da Terceira Vara da Fazenda Pública, entendeu que os vereadores não poderiam ter votado a admissibilidade da denúncia contra o prefeito sem antes apreciar os projetos em regime de urgência que estavam aí obstruindo a pauta de votações regra da Câmara. A Câmara de Vereadores informou que a presidência ainda está analisando se irá recorrer ou não dessa decisão, portanto, aí tudo indica que o prefeito segue até o final do mandato, não vai haver tempo hábil, mas a gente continua acompanhando os desdobramentos desse capítulo do impeachment aqui na capital dos gaúchos. Falando em capital, a Prefeitura aqui de Porto Alegre avança nas flexibilizações. Deixa eu conversar com a minha amiga Gabi Lerina, que essa semana começou em home office. Quero saber de ti, Gabi. Teremos museus, bibliotecas já abertas. Essa é a boa notícia, né, guria? Boa noite. Oi, Chema. Boa noite para você e a todos que estão nos acompanhando. Ainda não são, assim, os cinemas, os teatros, né? Mas em breve, Chema, eu prometo, a gente vai chegar lá, eu tenho fé que a gente vai chegar lá. É verdade, mas assim, são espaços também muito importantes para o desenvolvimento da cultura nas grandes e pequenas cidades. E que a partir de agora vão funcionar, mas vão precisar seguir uma série de protocolos de higiene, é claro. Como, por exemplo, o uso obrigatório das máscaras de proteção, isso já é consenso para todo mundo, tem que utilizar. E também vai ter número limitado de pessoas dentro desses estabelecimentos. Uma informação
informação muito, mas muito importante. Não adianta chegar na frente de um museu aqui de Porto Alegre e pedir para entrar. Só vai funcionar museu público com agendamento prévio. Como pode ter acesso? Através do site da Secretaria Municipal da Cultura ou então ligar lá para a Secretaria para fazer o agendamento bem antes. Não adianta chegar lá que não entra, não. E outra informação também bem relevante é que vai ter escalonamento, ou seja, vão funcionar certos estabelecimentos em dias diferentes. Eu começo chamando terças e quintas, por exemplo. Vão estar abertos já a partir de amanhã o acervo ou o chamado arquivo público aqui de Porto Alegre, que é muito, mas muito visitado, frequentado por historiadores, por estudantes. Lá tem muitos documentos trazendo todas as informações sobre detalhes da história da nossa cidade. E também o Museu Joaquim José Felizardo, que fica ali na região da Cidade Baixa. Esses vão funcionar nas terças e nas quintas com horários diferenciados. Prestem atenção. Nas segundas, nas quartas e nas sextas-feiras vão funcionar a Cinemateca Capitólio e também a Biblioteca Josué Guimarães, que fica ali na Avenida Érico Veríssimo, que, de acordo com a Prefeitura, é um dos locais mais movimentados, principalmente frequentados pelos estudantes. E aí vem o questionamento, né, Chemali? Será que as pessoas vão poder pegar os livros e levar como empréstimo para casa em meio à pandemia? Pois vão poder sim. Eu conversei agora há pouco com o secretário municipal de Cultura, o Luciano Labarce, e ele me explicou exatamente como vai funcionar. Vamos ouvir. Eles precisam agendar o horário para ir na biblioteca. Os livros poderão ser retirados e levados para casa para ler. E, ao devolver, o livro passa individualmente, cada um, por um processo de higienização. Ou seja, uma espécie de quarentena, né? Foi isso que o secretário me disse. Os livros vão ficar numa espécie de quarentena depois que eles são devolvidos. O decreto também trouxe a informação da ampliação do funcionamento de bares, restaurantes, lancherias e similares. Agora funcionando das 6 da manhã até as 11 horas da noite, o decreto que entrou em vigor no último sábado. Eu conversei agora há pouco com um proprietário de um restaurante que fica entre o Centro e o Bonfim, e eles estão felizes, obviamente, com esse avanço, mas também estão muito preocupados, porque eles querem voltar a poder reabrir aos domingos. Vamos ouvir esse proprietário, então. Por que o domingo não? Eu não sei. A gente já discutiu, a gente já teve a oportunidade de conversar com o prefeito, com alguns os vereadores aí que estão trabalhando, mas por que os restaurantes não domingo? Os funcionários precisam, a gente precisa, todo o setor precisa, até porque tu acompanha as informações aí, o índice assim, de demissões aí, nesses últimos meses aí é muito grande. A Prefeitura nos informou que sim, que está eles vão trazer as flexibilizações dos restaurantes nas próximas flexibilizações, mas que, por enquanto, o foco ainda é o retorno às aulas de forma presencial aqui em Porto Alegre. Eu volto contigo, meu amigo Chemali. Tá certo, Gabi. Que saudade de um almoço no domingo, de uma biblioteca pública, de um museu. Tá voltando. Depende da gente também fazer a nossa parte. Guria, obrigado, uma boa noite, até amanhã aqui no Segunda Edição. É isso, né, gente? Máscara sempre, álcool gel, distanciamento para a gente conseguir vencer essa pandemia juntos. Notícia do Ministério Público, a promotoria denunciou um homem que baleou uma criança lá em Passo Fundo. Lembram desse caso? Taylor Rodrigues Fortes vai responder na Justiça por tentativa de homicídio qualificado. De acordo com a investigação, o atirador de 29 anos disparou contra 2 desafetos. O motivo seriam desavenças anteriores. O bebê de 1 ano estava dentro de um veículo, que trafegava perto dali e acabou atingido. O crime ocorreu no dia 21 de agosto, lá em Passo Fundo, no norte gaúcho. A criança passou por cirurgias e agora se recupera bem em casa. Toda a nossa torcida e saúde ao pequeno Eric, lá de Passo Fundo. A gente segue falando agora de um flagrante do trânsito, mais um exemplo de imprudência, dessa vez em Catuípe, pequena cidade lá do norte gaúcho. Um motociclista fez malabarismos, manobras perigosas e até atropelou moradores na calçada. Tudo isso tentando escapar da polícia. Olha só.
A polícia foi chamada por quem estava no centro da cidade, porque o motociclista em alta velocidade fazia manobras perigosas. Ele chega a cair e depois atropela um grupo na calçada para fugir da viatura. Uma pessoa ficou levemente ferida. A moto não tinha placas e o motociclista conseguiu fugir dos brigadianos, mas acabou identificado e vai ser intimado para prestar informações. O caso aconteceu na madrugada de sábado. E agora um recado de quem respeita você de casa. Com todo o sucesso e tradição, atuando há mais de 50 anos, o Grupo Ângelos expandiu a sua atuação para oferecer muito mais aos seus associados com o Plano Ângelos. São 4 novos planos com o melhor custo-benefício para a sua família e a menor carência do mercado. Além do profissionalismo e amparo dos serviços funerários, que é referência aqui em Porto Alegre, os planos possuem novos benefícios na área da saúde, rede de convênios, seguros para garantir proteção financeira, atendimento à saúde pet e assistências para atender aos imprevistos do dia a dia. Saiba mais no site ou ligue 0800 51 22 28. Plano Ângelos, para um estilo de vida mais inteligente. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, saiba onde comprar no drive-thru lá da Expo Inter Digital na agricultura familiar. E também, gente, conheça o ginete que não se mexeu e competiu até de braço quebrado. As curiosidades da Expo Inter Digital, a gente volta já já. Ei, você aí que tem criança em casa, pai, mãe, todo mundo. Eu tenho um assunto para falar com vocês sobre economia e praticidade. Vocês já conhecem as fraldas crescendo da Farmácias Associadas? Elas têm barreiras anti-vazamento. Além disso, ainda contam com gel extra e a absorção fica ainda mais eficiente. Com fitas abre e fecha ajustáveis. Vestir o seu pequeno vai ser mais prático. E deixa eu te contar mais uma coisa. As fraldas crescendo também tem indicador de umidade. Você vai saber direitinho a hora da troca. Disponíveis nos tamanhos PMG, EG e XXG, por apenas R$ 38,99. Você encontra as fraldas crescendo em toda a rede Farmácias Associadas. Aproveite e pague menos de R$1 a tira no cartão de vantagens. Atenção que tem notícia importante chegando agora ao vivo aqui o programa no Segunda Edição. A Prefeitura de Porto Alegre e o Governo do Estado entraram em acordo, gente, sobre o retorno do período letivo. A partir da próxima segunda-feira, podem reiniciar as aulas na educação infantil, no 3º ano do ensino médio, no ensino profissionalizante. A educação de jovens e adultos das escolas privadas também retoma no dia 5 de outubro. A oferta de EJA na rede municipal deverá ocorrer somente em 19 de outubro. Notícia de agora, a nossa produção acaba de confirmar, junto à Prefeitura de Porto Alegre e ao Governo do Estado, encontraram um acordo realmente para essa retomada importante aqui da nossa cidade. É um sinal de que a pandemia realmente está decaindo. Está decaindo, isso depende da gente. Falando em educação, o Colégio Militar aqui de Porto Alegre retomou as atividades presenciais hoje, nesta segunda-feira, mesmo com a proibição em decreto estadual para o retorno das aulas. Os alunos foram testados e receberam orientações sanitárias. Esta cena não acontecia desde março, quando o Colégio Militar de Porto Alegre suspendeu as atividades por causa da pandemia. 85 estudantes do 3º ano do ensino médio voltaram às aulas presenciais. Já estão aí há mais de 100 dias sem aulas. Então é com um pouco de preocupação o retorno. Na entrada, monitores encaminhavam os estudantes até o tapete sanitário, onde militares verificavam a temperatura do corpo e as mãos eram higienizadas. Uma sinalização indicava o trajeto até as salas de aula. Os alunos foram convidados a realizar testes para a Covid-19. O exame não era obrigatório. As atividades transcorreram sem aglomeração, com tudo bem planejado, tudo pronto. O Colégio Militar não atendeu a 2 pedidos da Procuradoria-Geral do Estado para que detalhasse o plano de retorno das aulas presenciais. A recomendação da PGE era de que as atividades continuassem suspensas até a análise do caso. O governo gaúcho ainda avalia
Quais medidas vão ser tomadas? O Estado proíbe a abertura de escolas nas regiões com bandeira vermelha no plano de distanciamento controlado, que é o caso de Porto Alegre nesta segunda-feira. Mesmo com a capital gaúcha na bandeira laranja a partir desta terça-feira, o protocolo para a retomada das aulas presenciais exige que a região esteja 14 dias seguidos na classificação mais branda. Em Santa Maria, na região central, o Colégio Militar ainda não retornou às aulas. Se as atividades seguirem mantidas, o Colégio Militar de Porto Alegre vai receber turmas do 8º e 9º ano nesta terça-feira em horários distintos, totalizando 277 estudantes. É bem importante eles estarem voltando, ela estava ansiosa para voltar. Ainda sobre a pandemia, o mapa definitivo do distanciamento controlado, divulgado hoje, manteve todo o estado em bandeira laranja, o que significa risco médio de contaminação pelo novo coronavírus. É a primeira vez em 3 meses e meio que o estado deixa de ter regiões em bandeira vermelha, ou seja, com risco considerado alto. Com o modelo de cogestão, as regiões em laranja podem adotar protocolos de bandeira amarela, ou seja, de risco baixo. Das 21 regiões Covid, 18 já aderiram ao sistema. Apenas Bagé, Guaíba e Uruguaiana ainda não. E essa semana é especial aqui no Segunda Edição. Todas as informações sobre a Expo Inter Digital você vai conferir até a próxima sexta-feira aqui no Momento Agro. Por isso eu converso agora ao vivo com a minha amiga Alessandra Bergman, porque apesar de não ter público passeando, né, Alessandra? O Parque de Exposições lá em Assis Brasil, Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, as provas, as competições estão a todo vapor e uma outra grande notícia, o pavilhão da agricultura familiar tem drive-thru, essa economia pujante aqui do nosso estado. Boa noite, Guriá. Boa noite, Chemali. Pois é, tá a todo vapor lá. Esse final de semana, o último, foi a hora do freio de, né, que é o grande campeonato de cavalos crioulos, e tu viu ali só os ginetes para as provas e arquibancada vazia e olhada, né, como você vê. Os cavalos vencedores foi Colibri Matreiro, de Uruguaiana, e a fêmea vencedora foi Baliza Terceira, de Santa Cruz do Sul. E o destaque aí para o ginete Daniel Teixeira, que quebrou o braço numa das provas, mas não deixou de seguir na competição. E aí ainda conduziu uma égua finalista e mais um cavalo na própria competição, superando suas expectativas. E por falar em superar expectativas, a agricultura familiar também teve uma novidade, que foi o drive-thru, que também superou as expectativas da FETAG, que é a entidade que organiza essa parte toda da Expo Inter. Mais de 700 automóveis participaram das compras que são feitas dentro do carro, onde o produtor chega até o carro e faz a venda do seu salame, do queijo, das delícias todas que a gente já conhece ali da agricultura familiar. E esse drive-thru está acontecendo até domingo que vem, sempre das 10 da manhã às 20 horas. Não vale de bicicleta e nem a pé, é só de carro mesmo. E para entrar no parque é preciso fazer sempre a medição de temperatura. E hoje, olha aí, ó, foi a vez das provas com estes cavalos lindinhos e graciosos, que são os cavalos árabes, né? Eles sempre seduzem pela beleza e graciosidade. E amanhã continua Momento Agro aqui com mais novidades, e quem quiser assistir todas as provas da Expo Inter, basta entrar aí no expointer.rs.gov.br. E o que tu acha? Amanhã a gente está de volta, então, Chemali? Pois, olha, é uma satisfação pra gente a semana inteira de Expo Inter Digital e ao vivo aqui contigo, a primeira vez que a gente conversa, bate esse papo sobre um assunto que tu domina, olha, como ninguém, viu, Alessandra? É um prazer para nós aqui trazer essas informações, essas notícias. E esse ginete é Daniel Teixeira, né? Confundi com o nosso Daniel Teixeira. Esse é Taura, hein? De braço quebrado e tudo. Não, até o médico aconselhou ele a não fazer a prova e tal, mas ele disse que era uma questão de honra, ele tinha que fazer os cavalos, era injusto com os animais que ele tinha treinado, de não ir até o fim da prova. Olha só que bacana. Alessandra, amanhã encontro marcado aqui ao vivo, no Segunda Edição, às 7h20. Até amanhã, uma boa noite. Estaremos aí, boa noite, Chemali. Boa Valeu. noite a todos. Tchau, tchau, boa noite.
E olha, gente, amanhã tem SBT Rio Grande às 11h40, encontro marcado com o meu amigo André Har para falar de um caso que chocou o Vale dos Sinos. Uma motorista bêbada que provocou um acidente grave e tirou a vida de uma mulher. Boa noite, André. Oi, Chemali. Boa noite a todos. Chemali, lembra daquele caso de 2017 de uma corretora de imóveis que provocou um acidente grave em Novo Hamburgo? Ela estava com amigos, estava comemorando uma venda de sucesso e depois pegou o carro. E aí teve o acidente. Nesse acidente, uma jovem de cerca de 20 anos morreu. 3 anos depois, será que esta motorista continua dirigindo? Nós voltamos a falar sobre este caso no SBT Rio Grande desta terça-feira. Portanto, acompanhe. É a partir das 11h40 da manhã. Um abraço, Chemali. Boa noite a todos. Tá certo, André. Um abraço para ti. Até amanhã, 11h40. E o tribunal do júri desse caso ainda não aconteceu. Amanhã tem mais detalhes. Na sequência, tem o SBT Brasil. E amanhã, 11h40, o André e o Glauco. A gente se fala às 7h20 da noite com o Momento Agro ao vivo especial da Expo Inter Digital. Baita noite de segunda. Tchau, tchau.